Olá pessoal que acessa os vídeos do canal Eu Cientista. Eu sou José Aparecido e estou para solucionar uma nova questão para vocês, dessa vez de cálculos estequiométricos. Então quero dizer para vocês que será feita uma playlist no canal Eu Cientista, onde eu vou colocar lá umas 40 questões só de resolução de cálculo estequiométrico, em diferentes níveis, né, de questões, de exercícios, dificuldades, né, para resolver elas. Nós vamos aumentando cada vez mais o nível até que você tenha várias questões lá no canal e que você possa estudar, possa se basear e, enfim, possa vir aprender e aprender com qualidade. Nós vamos iniciar aqui com uma questão básica, né, de balanceamento. Nós vamos balancear essa equação. Então vamos produzir. O alumínio é obtido pela eletrólise da bauxita. Nessa eletrólise ocorre a formação de oxigênio que reage com eletrodos de carbono utilizados no processo. A equação não balanceada, que representa o processo global, é... Aí eu tenho aqui alumínio, oxigênio, mais carbonos. Tenho também, formando aqui, né, CO2, mais alumínio. Aí ele pergunta, para 2 mols de Al2O3, quantos mols de CO2 e Al, respectivamente, são produzidos nesse processo? Então aqui está a nossa questão. Quero dizer que ela é extremamente fácil de responder esse tipo de questão. Então vamos tirar a questão aqui. E como essa questão não tem quase dados para você analisar, mesmo assim eu preparei aqui para vocês somente a equação, né? Tá aqui a nossa equação. E a questão pediu o número de mols, tanto para CO2 quanto para alumínio. Então vamos lá. Duas coisas você precisa saber, aluno que está chegando agora no canal Eu Cientista. A primeira delas é que em todas as equações químicas, né, aqui é uma equação, eu tenho sempre um produto e tenho sempre um reagente, ou vice-versa, um reagente e um produto. Nesse caso aqui, ó, meu Al, meu alumínio e meu oxigênio. Aqui é a minha bauxita, chamada de bauxita, né? Ou óxido de alumínio, conforme você queira chamar. Aí veja bem, tudo que está mais carbono, né? Tem o carbono aqui. Então toda essa parcela, ou todos esses números, letras que eu coloquei aqui, né? Vou colocar agora o CO2 mais o alumínio. Então observe que eu tenho uma seta no meio e tenho letras, no caso aqui, reagentes. E do outro lado da seta eu digo que eu tenho produtos. Então vamos aprender a primeira coisa. Toda essa parte que está atrás ou antes da seta é chamada de reagente. É o que vai reagir, reagente. Toda essa parte depois da seta é chamado de produto, ou seja, já reagiu os meus componentes aqui, formou um produto. Tranquilo? Então tudo que está depois da seta é produto, tudo que está antes da seta é reagente. Então aqui eu tenho, né? Eu tenho reagentes, que é o óxido de alumínio, ou bauxita, conforme queiram chamar, mas carbono está reagindo e formando CO2 e alumínio. Tranquilo? Aí a nossa questão está querendo que você dê a quantidade de mols de CO2 e alumínio. Então nós vamos produzir essa resolução. É tranquilo, é fácil. Coloquei uma observação. A questão nos diz que nós tínhamos 2 mols de Al2O3, de bauxita ou óxido de alumínio. Nós já tínhamos 2 mols. Então, se você já tem 2 mols,
Então, você só coloca aqui na frente, ó, 2 mols. Você já tem 2 mols de óxido de alumínio. Tranquilo? Então, se você tem 2 mols, já tem 2 mols, então agora nós só balanceamos a equação para encontrar os nossos, as mesmas quantidades que tiver de um lado, tem que ter do outro. Por isso que é balanceamento. Então, deixa eu tirar aqui esses dados, eu vou refazer aqui a questão. Ó, Al2O3 mais carbono está reagindo e formando CO2, que é o gás carbônico, e produzindo alumínio. Agora, veja bem, a questão diz que nós tínhamos já 2 aqui, né? Ó, tínhamos um 2 já na frente. Então, você tem agora 4 alumínio, porque 2 vezes 2 é 4, e você tem 6 oxigênio, porque 2 vezes 3 dá 6. Então, quando você faz o balanceamento, você coloca a mesma quantidade de elementos que tem, a mesma quantidade de átomos que tem aqui nos seus reagentes, terá que ter nos produtos. Então, você tem aqui quantos alumínios? 4 alumínio. Então, quantos alumínio vai ter que ter aqui nos produtos? Também 4. Aí você coloca na frente, ó. 4. Já balanceou o alumínio. Agora, quantos oxigênios nós temos aqui nos reagentes? 2 vezes 3, 6. Quantos oxigênios nós temos aqui no produto? Nós temos 2. Então, o que nós temos que fazer aqui agora? Colocar quantos aqui na frente? Colocar um 3, porque 2 vezes 3, 2 dá 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, dá 6. Então, você balanceou o oxigênio. Algumas pessoas balanceiam o oxigênio por último, mas não é o nosso caso aqui, dá para nós fazermos da forma que estamos fazendo. Então, quantos carbonos você tem agora aqui no seu produto? Quantos carbonos? 3 carbonos. Aí você olha para os reagentes. Quantos carbonos você tem aqui no seu reagente? Só tem 1. Você precisa de quantos? Pessoal, quando não tem nada aqui na frente, na verdade tem 1. Então, você precisa de quantos aqui? Precisa de 3. Então, você balanceou a sua equação. Aí você agora só analisa agora, né? Então, a pergunta era o seguinte, ó. Para 2 mols aí, quantos mols de CO2 e alumínio, respectivamente, são produzidos nesse processo? Aí você olha aqui, ó. Você tem quantos mols produzidos quando essas espécies aqui reagiram? Gerou quantos mols? Gerou quantos mols de CO2? Você bota aqui, ó, 3 mols. Mas gerou quantos mols de alumínio? Ó, você está vendo 4, né? Então, 4 mol. Então, aqui está a sua resposta. Então, quando todo esse meu reagente aqui, ó, ele reage, né? Quando ele reage, ele vai gerar 3 mols de CO2 e 4 mols de alumínio. Tranquilo? Então, de acordo com as questões que nós vamos colocando aqui no canal, nós vamos aumentando um pouquinho o nível e vai ficar bem mais fácil para vocês compreenderem depois dessas 40 questões postadas no canal. Então, até nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.